Olá, meus irmãos, saúde, paz e prosperidade a todos em nome de Jesus. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo que eu estou gravando aí já o segundo vídeo falando sobre eclesiologia. Num vídeo passado, lá no V1, vídeo número 1, eu falei sobre a formação da igreja, que a formação da igreja ela não depende de lugar e nem de número de pessoas para que a igreja ela se forme, né? Que é a reunião ali dos filhos de Deus. Pois bem, hoje eu quero compartilhar com vocês agora sobre a igreja tem uma origem divina, ou seja, a origem da igreja é uma origem divina, ela vem de Deus, foi projetada por Deus e é sobre isso que nós vamos falar agora neste vídeo, amém? Então quero pedir também, irmãos, para você compartilhar esse vídeo aí, para que mais pessoas tenham acesso aí para poder estar, né, também aprendendo um pouco mais sobre a Igreja de Cristo, a origem da igreja, né? Também você pode estar se inscrevendo aí no canal e curtindo aí esse vídeo em nome de Jesus, e mais pessoas vão estar sendo alcançadas pela palavra de Deus. Nosso objetivo é que vidas sejam alcançadas através da palavra de Deus. Pois bem, a igreja tem origem divina. O meio que Jesus usa, né, tem usado para ser reconhecido no mundo é a igreja. Quando Jesus projetou a igreja lá no início, a Bíblia diz que ele então foi selecionando os seus apóstolos. Jesus separa os seus discípulos, separa os seus apóstolos, dá instruções, né? Derrama unção sobre eles, derrama o Espírito Santo sobre eles, e Jesus dá uma ordem: vocês vão ser minhas testemunhas, né? Então Jesus sabia que ele não ia eternizar aqui nesta terra, ele não ia viver aqui nessa terra, porque o lugar dele era o céu. Então, mas ele preparou a igreja, preparou os seus apóstolos para que a igreja continuasse. Então a igreja ela tem uma origem divina, e é através dela que Jesus é levado, é reconhecido aí no mundo, né? É através da igreja, é através da igreja que Jesus é cultuado. Aliás, você já cultuou a Jesus hoje? Você já reuniu com a sua família, né? Com os seus amigos, né? Vamos falar primeiramente com a família na hora da refeição ou durante a noite para cantar uma adoração a Deus, para prestar um culto a Deus. Sim, porque quando você reúne com a sua família, é a igreja reunida. Uma igreja doméstica, uma igreja familiar, que se reúne ali com o intuito de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então ali a igreja está surgindo, né? Porque é a reunião dos filhos de Deus que vão prestar um culto de adoração a Deus. Então é através da igreja, né, que Jesus é anunciado ao mundo, é através da igreja que Jesus é cultuado, é através da igreja que Jesus é adorado, e é através da igreja que Jesus é revelado aí ao mundo. Muito bem, veja bem, todo o mistério de Deus também se revela ao mundo através da igreja, por meio da igreja de Cristo. É muito importante nós termos o conhecimento da palavra e assim estar levando a mensagem de Cristo ao mundo. Jesus quer usar a igreja. Então nós precisamos ser essa luz. Aliás, a igreja, ela é esse foco. A igreja é um farol. O farol serve para quê? Para dar direção. Todos os navios que vão chegando ao porto, eles olham para uma direção, para a luz. Eles seguem a luz. A igreja, ela precisa dar luz ao mundo. O próprio Jesus falou que nós somos sal da terra e luz do mundo. Veja bem como é importante, irmãos, a fidelidade da igreja, a atitude da igreja, né? A formação da igreja, a fé da igreja, porque a igreja é que vai direcionar o caminho de muitas vidas e conduzi-lo a Cristo. Então quero tomar como base aqui um versículo bíblico que diz lá em Mateus 16, 18, fala assim: edificarei a minha igreja. Olha bem, edificarei, Jesus falou, edificarei a minha igreja. Então a igreja é dele, eu edificarei. Veja bem, a base da igreja
a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a base, Jesus é a sustentação, né? A igreja foi construída, foi edificada, aliás, por Cristo e para Cristo. Então, veja bem, e assim promove a fé. A igreja, ela promove a fé em Cristo, ela dá uma direção para as pessoas, ela leva as pessoas a ter fé em Jesus Cristo. Quantas pessoas que muitas vezes falam assim, eu não acreditava em Deus, eu era um Tomé na vida, mas hoje são pessoas apaixonadas por Jesus, porque ela, através da igreja, essa pessoa conheceu a Jesus, através da igreja essa pessoa reconciliou com Jesus. Olha só a importância da igreja, irmãos. Então você que faz parte desse grupo que forma a igreja de Cristo, vamos de coração, né? Vamos com todo o amor, com toda a dedicação, fazer com que a igreja continue prevalecendo. E ela vai prevalecer até o fim. Uma coisa importante também é que a igreja ela promove a fé em Cristo, e assim, somente assim, desta forma, a igreja sobrevive aos tempos. Olha só, a igreja sobrevive aos tempos. Ninguém para a igreja, ninguém detém a igreja, ninguém acaba com a igreja, o diabo não para com a igreja. Não, o homem não para com a igreja, porque a igreja ela é de Cristo, então ela sobrevive aí aos tempos. Em Cristo, então, a sua existência, a existência da igreja, consolida-se a proclamação da fé, e ela ultrapassa aí os limites, né, das épocas e os seus desafios. Por meio da fé, a igreja ultrapassa aí os limites e os seus desafios. Então, a igreja foi feita, foi edificada por Jesus e para Jesus. Então, por isso ele fala, eu edificarei. Agora, ele fala assim, essa palavrinha, tem um sentido muito interessante nesse versículo. Significa única, a igreja de Cristo é única, né? A igreja é única, assim, no sentido da sua existência e da sua finalidade. Qual é a finalidade em que Jesus colocou a igreja? Qual é a finalidade da edificação da igreja? Qual é a missão da igreja? Ela existe para Jesus, né? Então, os seguidores de Cristo, aqueles que compõem a igreja de Cristo, precisam ter no coração esse entendimento. Os seguidores de Cristo, eles são monoteístas. Veja bem, eles não adoram outro Deus, eles adoram um único Deus, cultuam a um só Deus, Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos. Então, não existe aí outra entidade ou instituição aí que proclame adoração a Deus. A igreja é única. A igreja é a única que leva as pessoas a cultuar a Deus. A igreja, ela adora um único Deus verdadeiro e Senhor. Se tem alguém adorando vários deuses, precisa rever, né? Porque não é igreja de Deus. Então ele fala também, a igreja é minha. Jesus fala assim, edificarei minha, significa dele. A igreja existe para Jesus, pertence a ele e é dele. E para nós finalizarmos, ele fala igreja, minha igreja. Igreja, seja no sentido convocação, né? A igreja surgiu aí então de uma iniciativa divina e não foi de iniciativa de homem. Não foi o apóstolo A, o apóstolo B, não foi o católico, não foi o crente, o evangélico, seja lá quem for. Não surgiu de iniciativa humana. A igreja de Cristo é única, ela é divina. E aqueles que vivem fora dos ensinos de Jesus, eles não estão vivendo, não estão sendo verdadeiros para com Deus, né? Então, com a base aí nesse entendimento, podemos entender que a função da igreja é o quê? Proclamar a glória de Deus para todos e exaltar o senhorio de Jesus Cristo sobre a terra. Então, uma igreja, ela não surgiu de iniciativa humana do homem, de bispo, padre, pastor, não, ela surgiu da iniciativa divina. Ela é única. Aí vem aquela questão, mas qual foi a primeira igreja? A igreja católica ou a igreja de crente? Olha, a primeira igreja foi a igreja de Cristo, fundada por Cristo. Nós precisamos viver Cristo na nossa vida.
Amém? Que Deus abençoe a sua vida, seja a igreja de Cristo e glorifique o nome do Senhor e leve outras pessoas também à adoração de Deus. Deus abençoe, um forte abraço.